Olá, lindona, tudo bem? 15 de julho de 2026, quarta-feira, terceira semana, né, do mês de julho. Estamos aqui para trazer uma mensagem positiva, com o objetivo de auxiliar, de esclarecer. A partir do momento que eu estou aqui comentando alguma coisa, eu te ajudo e também me ajudo. Isso é que é importante, né? Porque quando a gente fala para a gente mesmo também. O primeiro a ouvir somos nós. Então é um ótimo trabalho, agradeço bastante esse trabalho aqui na Rádio Vibe Mundial, no programa Madrugada Astral. Agradeço ao Edu Scarfon por essa oportunidade. E vamos lá, né? Vamos usar a nossa comunicação, usar os nossos conhecimentos para melhorar a nossa vida e melhorar a vida de quem faz a conexão com esse programa. Muito obrigada, viu? Então, hoje o dia amanhece às 6 horas e 52 minutos, com Sol e Mercúrio retrógrado em Câncer e Lua nova em Leão. Temos aí Sol e Mercúrio retrógrado. Para mim, um planeta retrógrado é uma grande oportunidade de fazer limpezas, né? De jogar fora, vamos dizer assim, deixar fluir o que realmente acabou, o que não tem mais energia e não tem mais o porquê de estar na nossa vida. E quando a gente fala em Mercúrio retrógrado, a gente fala em ideias, a gente fala em conexões, a gente fala em crenças, né? Então é importante esse movimento de Mercúrio retrógrado, porque é um momento de limpeza no que a gente pensa, nas nossas crenças. Astrologicamente falando, Mercúrio está voltando, né? E, logicamente, que é uma linguagem figurada, porque no nosso sistema solar nenhum planeta volta, vamos dizer assim. O que acontece é que, dependendo da posição dele no sistema solar, o seu movimento, o ritmo do seu movimento acelera ou diminui. Então, quando Mercúrio está retrógrado, indica que esse planeta, no nosso sistema solar, ele está com uma velocidade muito lenta, né? E que aos nossos olhos, né, que estamos aqui na Terra e olhamos para o sistema solar, aos nossos olhos, sob as nossas perspectivas, parece, é uma ilusão ótica, parece que Mercúrio está retornando. Hã? E é interessante a gente observar que a nossa psique também tem esse movimento, né? Esse movimento de chegar num ponto, a nossa psique por si só, ela se equilibra. Então ela chega num determinado momento, porque sabe aquela história, né, do rapaz que vai até o mestre chinês e fala: eu quero mais conhecimento, tal, quero saber sobre isso. Daí o chinês fala: antes, vamos tomar um chá, né? E daí oferece uma xícara de chá cheia pro moço. E dentro daquela xícara cheia ele começa a colocar o chá. E logicamente que transborda, né? Daí o cara fala assim: esse chinês é louco, como que ele tá fazendo isso para mim, né? Tá transbordando tudo. E o chinês vira para ele e fala assim: pois é, assim tá a sua mente. Não dá pra gente colocar mais nada aí dentro, porque ela tá tão lotada de pensamento, de crenças, né? Que se eu colocar mais alguma coisa vai transbordar. Então, primeiro você tem que esvaziar essa mente, você tem que esvaziar essa xícara para que o novo possa eh, chegar, né? É interessante isso. E a nossa mente ela tem esse mecanismo de auto equilíbrio. Então chega num determinado momento, a gente percebe que parece que está tudo estagnado, mas é um momento, é um convite para você olhar para o seu passado, olhar para a sua vida, olhar para as circunstâncias que aconteceram e tomar a decisão de eliminar o que deve ser eliminado. Até permitir, né? Porque às vezes a coisa já morreu
E a gente não permite, a gente não faz o enterro, né? Então chega uma hora que a gente precisa realmente tem. E Mercúrio retrógrado para mim me lembra muito esse movimento, sabe? Logicamente, com alguns dizem que porque a gente precisa ter dificuldade, né? Ou até mesmo prestar mais atenção no que a gente fala, no que a gente escreve, no que a gente assina, e tudo bem. Né? Pode ser também, porque a astrologia é cheia de camadas, né, gente? É cheia de camadas e depende de cada um, vamos dizer, como o astrólogo relaciona com a astrologia. Então, cada um ele vai por um determinado ponto, vai por um determinado caminho e o importante é a gente estar nesse movimento, né? Como diz o outro, tudo depende do ponto de vista de quem observa. Né? Tudo depende do ponto de vista de quem observa. E ontem, às 6 horas e 43 minutos, nós tivemos o encontro da Lua e o Sol no terceiro decanato de Câncer, né? Lua nova. Para nós é o encontro. Nós que estamos aqui na Terra, olhando para o sistema solar, parece que Lua e Sol se encontram. Na realidade, eles estão emparelhados, né? E para nós, segundo a nossa visão aqui na Terra, o Sol, nesse momento, quando não tem eclipse, o Sol na Lua nova esconde a Lua. É por isso que a gente não vê a Lua. A Lua não tem como refletir a luz do Sol nesse momento. O Sol está escondendo. O Sol está entre a Terra e a Lua. Então, nesse momento, a gente não enxerga a Lua. A gente chama essa Lua também, a Lua nova, de Lua negra. E que para algumas pessoas tem um significado muito ruim. Porque imagine só, imagine você, homem da caverna ou mulher da caverna. Naquela época onde não se tinha casa, a gente morava dentro das cavernas, as mulheres cuidavam enquanto não tinha fogo, não cuidava nem da comida, não tinha fogo, né? Então as mulheres cuidavam, né, da questão do cuidado ali daquele clã, do cuidado das crianças, tal, e o homem saía para caçar, né? E então não tinha luz elétrica. Então chegava às 18 horas, 18 e pouco, não tinha mais o sol, todo mundo ia dormir, era noite, e acordava no dia seguinte, logo que o sol nascesse, né? E então, quando a Lua estava passando por aquela fase de crescimento, Lua cheia, era uma beleza, porque você olhava para o céu, você via aquela Lua linda, maravilhosa, né? Iluminando também, né? E quando entra na fase minguante, na Lua nova, o pessoal olha para o céu, vê que não tem aquela Lua, ou que aquela Lua está diminuindo, e chega num determinado momento, desaparece. Para algumas pessoas, isso pode até mesmo indicar uma maldade ou até mesmo um castigo do céu. Algo ruim vai acontecer. Nós estamos na Lua nova. Não tinha essa ideia, né? Mas o que olhava é que olhava para o céu e falava, cadê a Lua que estava ali? Não está. Então imagine você nessa situação. Sem conhecimento, observando a natureza e percebendo que num determinado momento a Lua, que num determinado tempo iluminava, porque não tinha luz elétrica, desaparece. Então chega um determinado momento da nossa história que essa conotação de lua minguante e lua nova, pelo fato também chamada de lua negra, também mantém um significado negativo na mente das pessoas. E não é nada disso, né? Eu acho que a Lua, de uma certa forma, a Lua e o Sol, nos mostram que na nossa vida tudo é feito de ciclo. Né? Nossa vida é um grande ciclo formado por ciclos menores. E esse ciclo, ele nasce, ele cresce,
chega num ponto máximo, fica uns dias, um momento no platô e depois inicia o seu declínio. Para quê? Para dar espaço, para dar oportunidade de um novo ciclo renascer. E o Sol mostra isso todo dia, nasce às 6 horas da manhã, né? Assim, em tese, 6 horas da manhã, se põe às 18 horas. A Lua também aparece depois que o Sol se põe e depois ela desaparece quando o Sol nasce. Então, mostra para a gente essa diferença, né? Entre essa interação entre claro, escuro, começo, desenvolvimento, declínio, finalização, e aí a vida vai manifestando esse movimento, manifestando esse movimento. Só que infelizmente a gente não tem a, a, aquele propósito de enxergar a vida dessa forma. A gente ainda tem grande dificuldade de lidar com as finalizações de ciclos, né? E a lua nova, de uma certa forma, ela nos pede para que a gente repouse. Poeticamente falando, é o casamento da lua e do sol. E nesse momento da lua nova, casamento da lua e do sol, uma sementinha é fertilizada. Essa sementinha fica fertilizada por um tempo, fica incubada, e quando a lua entra, por uns dias, né? E quando a lua entra na semana da lua crescente, a lua já começa a aparecer no céu e a gente vai percebendo que a sua luminosidade vai aumentando gradativamente, né? Então, quando a lua aparece no céu, semana da lua crescente, representa para a gente aquele momento em que aquela sementinha ela conseguiu crescer, se desenvolver e pá, né? Ela apareceu o broto. Então, a lua crescente traz essa força, né, do jovem, da força, do iniciar, da curiosidade, né? É uma força yang, é uma força masculina. A gente percebe que lua crescente e lua cheia é yang, é para fora, né? Aquela força masculina. E a lua minguante e a lua nova é uma lua feminina, vamos dizer assim, com polaridade feminina. O movimento é para dentro. Então, se nós estamos na lua nova, né? Porque a lua nova, o ápice foi ontem. Então, temos um dia aí que a lua vai ficar nessa fase até começar a crescer. E a gente teve, né, o encontro, o casamento do Sol e a Lua no terceiro decanato de Câncer, iniciando o segundo mês do inverno de 2026. Câncer é um signo feminino. Inverno também tem uma polaridade feminina. No inverno você quer se recolher, no inverno você quer vir para dentro. A polaridade feminina tem esse movimento. Cancerianos, muitas vezes, né? Cancerianos depende do mapa astrológico da pessoa, tá bom? A gente tem que falar mais em signo. Esse palco do câncer, do signo de câncer, que é um signo do elemento água, ele é para dentro. Então, uma pessoa que tem uma grande ênfase em signos de câncer ou em signos femininos tem grande possibilidade de viver mais uma vida introspectiva do que propriamente uma vida para fora. E tudo bem. O que nós precisamos é reconhecer que isso é necessário e aceitar a pessoa do jeito que ela é. Aceitar a pessoa nessa condição e ajudá-la a viver nesse mundo impermanente que é o nosso planeta Terra. Tá? Então, entramos no mês canceriano de polaridade feminina. É o que indica, dentro, né, dessa perspectiva, que muitas vezes nós precisamos esperar o barco chegar. Vamos conversar sobre isso. Então, aproveite nesses dias que a Lua ainda está na fase nova, Lua negra,
Aproveite, descanse, reserve suas energias, tá? Se veja como uma mulher grávida, uma mulher que, olha, acabou de ser fecundada. Então, cuide do seu bebezinho. Cuide do feto que está na sua barriga. Cuide das novas oportunidades. Cuide do novo que está acontecendo na sua vida. Então, descanse, reserve as suas energias, porque a fase crescente, ela se inicia na próxima sexta-feira, 17 de julho. Tá? Então, daí você tem toda a possibilidade. Nesse momento, você reservou suas energias para poder utilizá-las a partir de sexta-feira, 17/7, numa nova proposta, no novo que aparece na sua vida. Bom, eu sou a Sônia Beth, sou astróloga, sou Mumodder, estou à sua disposição. As Mumodders, elas nos ajudam, o trabalho da Mumodder é auxiliar as pessoas, principalmente as mulheres, a fazer essa conexão com o ciclo da vida, né? E por que mulheres? Porque a mulher é mais importante do que o homem? A mulher é mais evoluída do que o homem? Eu não sei, às vezes eu vejo a pessoa falar dessa forma e eu penso assim, eu acho que ainda preciso aprender muito, entender essa lógica. Por que algumas pessoas e algumas tradições dizem que a mulher é mais evoluída, está num ponto maior do que o homem, né? Porque se a gente olha na nossa vida, a gente percebe que não é isso. A gente percebe que não é dessa forma que acontece, né? Então hoje, pode ser que amanhã eu venha entender esse ensinamento, mas hoje eu vejo assim, não é porque um ser está num corpo de mulher, é que necessariamente é um ser elevado. Não. Qual é o caráter desse ser? O que esse ser está fazendo? Né? O que ela está manifestando? Olha para o dia a dia, veja como as mulheres estão agindo. Isso é um comportamento de um ser elevado? Né? Então, me parece que, não sei. São questionamentos que eu faço. Parece que não é por aí. Né? E, logicamente, que a mulher, esse ser, nasceu num corpo de mulher, nasceu num corpo de fêmea, tem uma função especial, que é o quê? Possibilidade de receber a sementinha do masculino, de nutrir essa sementinha, desenvolver para que um novo ser humano ou um novo ser venha a nascer na Terra. Entendeu? Essa função, eu posso dizer que é uma função especial, porque é através desse órgão, o nosso útero, e isso não quer dizer que quem tem útero é melhor ou pior do que quem não tem. Vamos sair daí, porque senão a gente vai entrar numa agressividade, sabe, numa loucura tão, sabe, com quem não tem, e não é por aí. Há mulheres que têm raiva, há seres que têm raiva de ter nascido num corpo de mulher. Sim ou não? Entendeu? Então a gente. E tudo bem, é o processo desse ser. Por que está acontecendo isso? Eu não sei, é o processo desse ser. Né? Mas isso acontece. Há mulheres que têm raiva de ter nascido num corpo feminino, num corpo de mulher. Né? Há seres que têm essa dificuldade, que não gosta, não quer. Né? Então, eu acho que a gente tem que ver essa questão, né? Tem que olhar para essa questão de uma outra forma, para a gente não, sabe, ai, que não sei o que lá, porque eu gesto, você não gesta, tal. Quem disse que o homem não gesta? Ele pode não gestar um outro corpo físico para nascer no planeta Terra, mas ele gesta projetos, processos, um monte de coisa, né? Então, acho que a gente, no meu ponto de vista hoje, o meu pensamento hoje é que a gente precisa ir mais devagar com isso. Ao invés de endeusar uma pessoa, primeiro vamos observar qual é o caráter dessa pessoa. Né? Como que essa pessoa age, como que essa pessoa quer, independentemente seja homem, mulher, se tem um título, não tenha, se tenha dinheiro ou não tenha. Quem é essa pessoa? Né? Como que essa pessoa vive? Respeita as outras pessoas? Respeita a natureza? Como é que está vivendo no planeta Terra?
né? E sem uma crítica, sem achar que você é melhor ou pior do que a outra pessoa. Não, é para a gente não entrar em furada, né? Então é isso. E a Moon Mother, ela ajuda, né? É uma pessoa que ela ajuda as outras mulheres a entrar e a se conectar com os ciclos da vida que repercutem no ciclo do teu corpo. Então, através das meditações, através das bênçãos, a gente entra num estado muito gostoso, porque a gente procura, né, incentivar a pessoa a ser aquela pilha que une energia telúrica com a energia telúrica da Terra, com a energia do céu, e com isso criar da melhor forma possível. Então é um trabalho muito legal que eu coloco à disposição para quem quiser, tá? Principalmente aquelas mulheres que sentem alguma dificuldade, ou que está na menopausa, ou nos seus momentos de menstruação, ovulação, tal. É um tratamento, vamos dizer assim, que ele é paralelo, né, a qualquer outro tipo de tratamento. Não é o suprassumo, vamos dizer assim, é uma ajuda no plano espiritual para aquelas pessoas que ou precisam ou já estão em outro tipo de tratamento, tá? É mais uma proposta. E então vamos começar. Não dá nem para começar, porque nós já estamos 21 minutos. 21 minutos, tá louco? Mas vamos aí agradecer a nossa mãe Isis. Coloque a mão sobre o seu ventre, o seu coração. Respire profundamente. Imagine a mãe Isis na sua frente, sorrindo para você, com os braços abertos, esses braços cheios de plumas, uma lua cheia na cabeça. E ela está na tua frente, sorrindo para você. Isis, minha mãe sagrada, aquela que tem muitas formas e nomes, peço que me escute. Eu sou grata pela vida que me deste, pela força de ser mulher e pelo corpo sagrado. Grande Senhora dos encantamentos, a ti eu recorro. Com suas asas luminosas, envolve-me com seu amor incondicional. Liberta-me de toda dor, mágoa, desequilíbrio e doença. Que a sua magia traga a cura para o meu ser. Agradeço, Mãe, por estar ao meu lado desde sempre e por toda a eternidade. Assim é e assim será. Que assim seja. Né? Você está na Rádio Vibe Mundial 95,7, programa Madrugada Astral, gravado, e eu estou aqui com o bonitinho do Euri. Viu, Euri? Beijo. E, gente, eu queria te convidar para você acompanhar o nosso programa no YouTube, @Sônia Simplos, porque para essa lua nova de Câncer, nós vamos trabalhar um conto brasileiro que se chama Por que o Mar Chora Tanto, tá? E esse conto, ele tem 2 nomes. A gente pode encontrar com 2 nomes. Por que o mar chora tanto e a Dona Lambismina. Dona Lambismina é uma cobra. É uma serpente marítima. Marítima, né? Signo do elemento água. Então, eu gostaria de convidar, porque nós vamos comentar sobre esse conto brasileiro, né? E eu falei, puxa, nunca ouvi falar nesse conto. Só que é um conto nordestino em que, em 1800, e lá vai cacetada, nós tivemos o Silvio Romero, que ele era escritor, jurista também, e ele estudou os contos brasileiros, o folclore brasileiro, né? Então, ele pegou esse conto, que primeiro era repassado só oralmente, e escreveu uma ontologia de contos brasileiros. Isso é muito legal. E talvez seja por isso, né? Mais de 160 anos
é um conto do Nordeste, talvez seja por isso que eu não conhecia, mas é muito legal para a gente poder se conectar melhor com essa energia da lua nova em Câncer, tá bom? Então eu te espero, nós vamos trabalhar esse conto, @Sônia Símbolos no YouTube. Beijão, até o próximo programa. Tchau.